Fala galera, bem-vindo a mais um Água, Café ou Chopp Gelado. Antes de começar aqui, vamos lá. Se você ainda não curtiu, se inscreveu no nosso canal, corre, ativa o sininho para receber tudo em primeira mão. Se tiver no Spotify, não esquece de avaliar a gente, 5 estrelinhas, dessa moral. Tem muito conteúdo bacana. Episódio 74, Anderson? 74, hein? Isso aí. A gente não é molejo, mas tem o Anderson aqui com a gente. Não é não, iPhone? É nóis. Vamos lá. Galera, aproveita aí, muito conteúdo bacana. Costumo dizer, se você não aproveita esse conteúdo, você está perdendo muita coisa. Eu tenho aprendido muita coisa aqui. E é isso aí. Manda pro seu amigo, pro seu inimigo, porque assim talvez ele saia até do seu lado. Aproveitando aqui, ó, produção, dá um foco aqui. Mais uma vez aqui o troféuzinho do podcast eleito mais relevante do mercado imobiliário pelo Incorporador. Caio, gratidão. E hoje recebendo aqui nesse bate-papo um cara que eu conheci na época da pandemia, num meeting que eu fui apresentar lá em Guarulhos, e depois a gente veio se reencontrar há algum tempo aí com vocês. Renan, da REC Imóveis, obrigado por estar aqui com a gente, muito feliz. Fica à vontade aí de se apresentar para a nossa audiência. Bom, em primeiro lugar, parabéns pelo prêmio. Eu estava lá engajado também, votando. Parabéns pelo prêmio, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui, já conheci a casa, incrível lugar que vocês estão entregando para o entorno, como a gente estava conversando um pouquinho antes aqui, para a sociedade como um todo, para o mercado imobiliário, trazendo conteúdo de valor para os corretores, para a nossa classe. Parabéns por esse trabalho incrível e para mim é uma honra em fazer parte hoje aqui, um pouquinho, né, desse projeto, contar um pouquinho da minha história. Obrigado pelo convite. Isso aí, faz um tempo que a gente está tentando marcar, né? As agendas não batiam, mas estamos aqui, obrigado. Cara, vamos lá, como você chegou nesse mercado imobiliário? Você é um cara novo aí, né, que já está há algum tempo também no mercado imobiliário. Conta um pouquinho pra gente aí. Fê, eu comecei na Biara. Conhece, lembra? Conheço a Biara. A Biara. Na verdade, eu era jogador de futebol profissional e aí recebi um convite. Já sabe que não deu muito certo. Já não era muito bom, né? Já não era muito bom. Fui jogador de futebol profissional. Aí, entre um certo momento, eu não estava conseguindo ter salário, clube atrasando o salário. Um padrinho meu de casamento na época falou: por que você não vira corretor? Acho que como quase todo mundo, né? Por que você não vira corretor? Não foi por ali porque você não vem aqui, né? Exatamente. Aí eu falei, cara, acho legal isso aí de corretagem, eu posso intercalar junto com os treinos e com a concentração, tudo. Falei, bora. Assim que eu entrei no mercado imobiliário como uma segunda renda, alguma coisa para fazer entre o tempo que não dava para jogar futebol. Entrei assim no mercado imobiliário na Biara, demorei uns 4 meses para efetivamente entrar. Fiquei namorando, olhava, falava, isso não é pra mim, até que chegou um dia que a chave virou. Aí nesse período que a chave virou, eu treinava de manhã, à tarde colocava um terno e uma gravata e ia pro escritório da Biara para fazer oferta ativa. O dress code clássico. Dress code, camisetinha, gravata, terno. Agora pensa o seguinte, é loucura. Os jogadores de futebol para corretor de imóveis e o time vendo eu saindo no vestiário, acabava o treino, o jogador pegava o chinelo e a bermudinha e eu terno, gravata indo trabalhar. Naquele momento eu já não estava mais com o futebol dentro do meu coração. Sim. Já estava voltado para outro lugar. Foi questão de tempo até a chave desconectar e ficar na corretagem. E o que fez me apaixonar também pela corretagem, com relação ao futebol, que é assim, no futebol você tem familiaridade com o tema? Sim. Qual que é o problema? Quem não sonha, né, com... A gente estava falando aqui, eu joguei muita bola, só que eu tinha uma particularidade que meu pai me levava, só que meu pai já falava assim, filho, ó, eu te trago aqui, mas não se empolga não, que você não tem muito a oferecer. Não vai chegar muito longe. Meu pai já era mais sincerão já. Chegava de cara, o meu falava pra mim que eu era bom, mas... Não, só... meu pai não me enganava. Meu me enganou o tempo aí. Eu cheguei a ser profissional, cheguei a assinar contrato de profissional, tudo, mas o futebol é complicado. E com relação à diferença entre a corretagem e o futebol, foi o que fez eu me apaixonar pela corretagem, é que só dependia de mim. O futebol eu dependia de um todo, de um clube, mas não só disso. Eu dependia de um todo, mas dependia do dia certo, a hora certa. Tinha muito fator. Quando eu caí para corretagem, eu via o corretor de imóveis ali, alguns em plantão não fazendo nada, outros trabalhando muito, e esses que trabalhavam muito, em geral, vendiam. Aí eu comecei a olhar aquilo e falei, cara, isso aqui faz sentido, desde que você se dedique muito. E como eu já vim com a disciplina do futebol, desde sempre fui atleta, desde os 9 anos até os 18 eu fui atleta. Falei, cara, se só depende de mim, ficou fácil. Agora tá tranquilo. O problema é quando depende de muita gente. Foi quando eu comecei a apaixonar pela corretagem. Aí eu fiz minha primeira venda. Aí o bichinho mordeu.
Vendi um varanda Tatuapé da Cirela, apartamento de 700 e poucos mil na época. Meu primeiro atendimento, primeira venda. A pizza no braço vinha aqui, a tremedeira, medo, não conseguia nem falar com o cliente, mas vendi. Aconteceu, sofri a venda. Não fiz a venda, eu sofri a venda. Sim. O cliente comprou. Ali eu falei, cara... Você mostrou o decorado, a maquete, chamou o coordenador na mesa. Sentei na mesa e fiquei assim. Isso. Torcendo, né? Levantando para pegar copo d'água, para rezar. Era isso. Levantava, rezava, pegava água, o cliente voltava e se o cliente perguntasse alguma coisa, eu só balançava a cabeça. Tremedeira, só dor. Só olhando para um lado para o outro aqui, né? O cliente fala, o coordenador responde. É isso mesmo, na torcida. E sofri a venda. O cliente comprou o apartamento e ali, quando recebeu a comissão, eu falei, cara, é isso. Agora eu vou começar a me dedicar mais na corretagem. Larguei o futebol. Então aí eu literalmente desconectei a chave do futebol, acordei um belo dia e falei... Não foi por causa do dinheiro, foi um processo. Sim. Mas foi um dos motivos que foi fazendo com que o meu coração fosse fechando para o futebol. Quando fechou o coração, eu falei, agora é corretagem 100%. Aí eu desliguei a chave do futebol. A partir daquele dia, nunca mais coloquei uma chuteira e uma luva na mão. Era goleiro. Nunca mais coloquei uma chuteira e uma luva na mão. A partir daquele dia, corretor de imóveis. Dedicação. Não foi fácil. A segunda venda veio acontecer com 6 meses. Mas era o processo. Sim. Tinha que passar pelo processo. E olha que engraçado, a gente tem uma história bem alinhada, assim, né? Eu também entrei na corretagem, por quê? Porque eu trabalhava num banco e meu sonho era ser gerente de banco, né? E aí eu tinha aquela coisa de quando eu fosse gerente de banco, eu ia ser o cara de sucesso, né? Eu tinha essa coisa na cabeça. Eu trouxe até essa ideia num outro podcast aqui, que a gente não pode colocar esperança quando a gente ser em alguma coisa. A gente é sempre, né? E aí eu fui desligado do banco, né? E aí aquele dia eu falei, caramba, puta, meu sonho tá na mão de outra pessoa, né? E aí eu encontrei na corretagem um ambiente onde eu poderia fazer os meus resultados. Ou não, né? Mas estava tudo no meu controle. Tudo não, a maioria das coisas, né? E eu falei, cara, acho que é isso. Porque se eu tiver resultado, foi por mim. Se eu não tiver, também foi por mim. Então eu entrei nesse jogo por conta disso. E aí eu fazia o bico, né? Eu trabalhava numa empresa de tecnologia e aos finais de semana eu fazia corretagem na empresa do Coração Gigante. E aí, cara, eu vendi. Quando eu vendi, eu falei, é isso daqui, velho. Vendeu ou sofreu a venda? Eu vendi, cara. Eu vendi para um cara que era um amigo de relacionamento do meu ciclo de relacionamento. Vendi para ele com a ideia de investimento. Vendi um imóvel da Esser lá na Vila Prudente, próximo do metrô. Uhum. E aí eu falei, puta, é isso daqui. E aí quando eu fiz a primeira venda, pedi as contas, eu fiquei 6 meses sem vender. Nossa. Foi parecida a nossa história, então. E aí, 6 meses. 6 meses, eu falei, puta, agora ferrou. Pensou em desistir? Não pensei em desistir. O que acontece foi o seguinte, eu tinha um valor de previdência, e aí eu tinha esse valor para salvar mais um mês, assim, de eu não precisar pedir dinheiro para ninguém. E aí nesse um mês foi onde eu mudei a chave, vim para a região de Itaquera para trabalhar com imóvel de terceiro e ali tudo começou a acontecer. Uau. E aí eu não precisei sair da profissão, não precisei pedir dinheiro emprestado para se manter. Conseguiu coisas... já aos 40 do segundo tempo. Aos 49 do segundo tempo. Se eu falo, se tivesse o VAR hoje ia estar nos 57, mas as coisas aconteceram. E aí foi muito parecido com a sua história. E aí depois disso você desenrolou? Ainda foi... Não tinha ainda vendas recorrentes ainda nesse período, mas eu já conseguia sobreviver. Eu brinco que era o seguinte, os primeiros 2 anos de corretagem minha, Fê, eu era igual o Will Smith na procura da felicidade. Uma coisa que nunca faltou foi dedicação. Eu acredito muito no princípio da autorresponsabilidade. Igual você falou, a maioria das coisas estão no domínio da nossa própria mão. Eu concordo com você. Se a venda não acontece, eu nunca culpo o cliente. A responsabilidade é minha. Alguma coisa eu fiz que não deveria ter feito, alguma coisa eu errei no processo. Então sempre tive isso comigo. Então desistir nunca passou pela minha cabeça. Mas no processo, a gente sabe, até que você consegue fazer o negócio acontecer, entender como funciona a metodologia para tracionar vendas recorrentes, é muito braço. Então nesse braço, eu entreguei panfleto de madrugada na rua. Logo que eu casei, minha esposa era uma guerreira. Trabalhava no call center, segurava as contas fixas de casa com um salário baixo, fazia muito extra para segurar e eu vinha com variável. Mas que variável? Eu vendia Minha Casa Minha Vida a cada 3 meses. Você trabalhava no econômico?
foi uma das trações que eu fiz também para conseguir sobreviver. Tá. Eu entrei na Biara, médio alto. Aí fiz a primeira venda no médio alto, e 6 meses, lembra que eu comentei que não começou a acontecer mais? Aí eu fui para econômico. A segunda venda foi no Atua na Atua Vila Prudente, o Selfie. Que agora a tua virou a Econ, né? A Atua virou Econ. Vendi um Selfie, uma unidade de 40 metros. As duas fixaram muito na minha cabeça. Fiz essa venda dessa unidade, recebi mais um valorzinho e falei, preciso ir para econômico, onde eu vou conseguir gerar volume de vendas. Dentro da Biara, comecei a ofertar produtos da Cury na Biara. E aí começou a não fazer mais sentido eu estar na Biara vendendo produtos da Cury. Até que eu pedi desligamento para o meu gerente e fui para a Cury. E aí na Cury eu comecei a vender um volume alto. Mas isso foi um processo de 1 ano e pouco. Eu encurtei bastante a história. Quando eu chegava na Cury mesmo, eu comecei a vender um volume muito alto. E ali eu comecei a entender como funcionava o processo. Ali a minha vida já tinha... Isso a gente está falando em que ano? Fazem 6 anos. 2017, por aí mais ou menos. 2017. Foi nesse período que foi próximo de onde nasceu também a REC Imóveis, que hoje é imobiliária. A imobiliária começou nesse meio termo. Eu trabalhava muito com oferta ativa, muita listagem fria, muita oferta ativa. Voltando um pouquinho, né? A minha esposa um belo dia falou assim, por que você não para de ficar ligando com essas listagens e começa a investir em anúncio? Eu, que anúncio? Nada a ver. Quem vai comprar apartamento pela internet? Isso não faz sentido. A gente pegou o único R$50 que tinha assim daquela poupancinha, sabe? A minha esposa sempre juntou de pouquinho, era o que dava. Investimos, eu liguei para ela e falei, amor, você não tá entendendo. Tá vindo um monte de cliente. Voltei um pouquinho uma história. Pô, tá vindo um monte de cliente. Ela falou, mas e aqueles mortos que você ligava? Não, tão vivo, é cliente mesmo. Final de semana, visita. Aí na outra semana, venda. Aí eu falei, cara, acho que tem alguma coisa aqui que tá diferente. Começamos a investir mais. E foi próximo daí que nasceu a imobiliária. Então eu já estava intercalando com a Cury e esse processo de trabalhar em casa. As coisas começaram a acontecer. Aí eu falei, por que não agora então abrir uma imobiliária? Foi quando eu desliguei a chave da Cury, peguei o escritório, que é onde hoje é a REC, uma sala só, e comecei a imobiliária. Um chão batido, contrapiso, mesinha de bar e uma cadeira de plástico. Era o que tinha. E 12 cheques sem fundo, é o que eu brinco, porque não tinha como pagar o cara da reforma, né? O dia que eu decidi reformar a sala, eu falei, cara, vai reformar, quanto vai ficar? Ela é tanto. Eu falei, você aceita em 12 cheques? Ele falou, aceito. Eu falei, então... É isso aí. É isso aí, cara. Bora. Primeiro vai cantar, o resto... Não sei. Vou ter que correr atrás. Vou ter que correr atrás. E foi assim que nasceu a imobiliária também aí junto nessa história. Show. Cara, você falou uma coisa aqui que eu não tinha recorrência em vendas, né? E aí foi por isso que eu te perguntei qual era o ticket que você trabalhava. Como que você entende o que é recorrência em vendas quando a gente fala, por exemplo, de um alto padrão? O episódio anterior, né, não vou falar de hoje, porque hoje a gente gravou aqui 3 episódios, mas o episódio, quem está ouvindo o episódio anterior, que foi com o Samir, ele falou que ele entrou no altíssimo padrão da Cyrela e ele falou que o padrão desse corretor ali, o corretor de altíssimo padrão, ele trabalha ali para fazer suas 3 vendas por ano, né? Então, o que é recorrência para o cara do altíssimo padrão? O que é recorrência para o cara do médio padrão e o que é recorrência para o cara do econômico? Qual que é a sua visão sobre isso? Vou começar de cima para baixo, então, Fê. Eu acredito que a minha visão é parecida com ele, quando se fala do altíssimo. Eu nunca tive resultado no altíssimo. Já tentei muitas vezes, mas nunca consegui tracionar resultado lá. Então, não sou expert para falar. Mas minha mãe é corretora também e trabalhou na Ezetec. Foi campeã de vendas 2 anos. Então, ela tem base e eu tenho proximidade para falar. É 2, 3 vendas no ano. Show. Só que 8, 10, 12 milhões a venda. Só que também, assim, abrindo uma aspas, é um atendimento totalmente diferenciado. Não tem nada a ver. Nada a ver. Pra você ter uma ideia, assim, ela trabalha uma venda 1 ano e meio, ela frequenta o salão de cabeleireiro da cliente dela 6 meses. É absurdo. Ela presenteia o cliente sem ter comprado nada. E assim, presentes bons. É outro nível de atendimento. Então, aí não é à toa que ela conseguiu tracionar um resultado e ser campeã de vendas dentro desse perfil. Hoje a REC está posicionada no alto. Então a gente está médio e alto. Eu vou ser bem honesto para você. Eu acredito que um ticket até o corretor fazendo ali entre 8 a 12 vendas ano é um número muito bom. Eu acredito que ele está muito bem. Um corretor do médio, eu acredito que ele já precisa fazer... Meu médio, eu entendo 400 a 700 mais ou menos. Já entendo que já tem que estar chegando perto de 20 no ano. Agora, o corretor do econômico, esse tem que vender bastante. Chinelada, né? Esse tem que vender de verdade. Não, esse é porque aí. é interessante, assim, porque uma das coisas que a gente não abre mão aqui
no Água Café o Chopp Gelado é trazer muito a verdade até para o cara entender e sair da ideia do que o que a galera leva na internet, né? Porque a gente vê muita coisa na internet como se fosse tudo muito fácil, né? Ah, então vamos lá, putz, recorrência no altíssimo padrão é como se fosse venda todos os meses. Não, e é você entender que cada nicho ele tem a sua dificuldade, cada nicho ele tem o seu desafio e cada nicho e profissional tem a sua performance ali, né? Então é legal a gente pontuar isso daí, porque quando a gente fala de recorrência, depende muito do nicho que você está atuando hoje, né? Então não dá pra gente achar que é tudo para todos, né? Isso, Renan? Com certeza. Até porque eu conheço muitos corretores do econômico, por exemplo, que vendem 6, 8 apartamentos por mês, até mais. Ganham mais dinheiro do que gente que trabalha com altíssimo padrão. Com certeza. Porque, na verdade, muito corretor do... E eu me falo uma coisa, abrindo uma aspas, né? O corretor, não sei qual é a sua visão, mas eu vejo que o corretor se mantém com a esperança acesa toda vez que ele vende, independente do ticket que ele está vendendo. Então, isso também é legal, porque independente de onde você está pontuando, mas se você pontua, te dá mais um gás, mesmo que você vai receber agora. Vai receber daqui a 2 meses, não tem problema, te dá mais um gás para você... Porque a venda, eu efetivei a venda, não é como eu vou receber, né? Existem 2 pontos. Eu preciso vender para receber e resolver o que eu tenho pendente, mas existe aquele momento que você está vendendo e criando a carteira financeira também, né? Exatamente. Agora me diz uma coisa, você, dentro das suas estratégias de oferta ativa, você tinha muito resultado com listagem? Como que era isso? Da onde que vinha os seus resultados de venda antes desse mundo digital? Eu nunca fiz plantão de vendas. Nunca tirei número bom na roleta. Nunca teve a sorte, igual eu, né? Desse mal aí eu não morreria jamais, porque nunca tirava número bom na roleta. Eu não morreria porque eu chegava atrasado pra caralho. Somos 2, então. A minha esposa fala assim pra mim, amor, você tem que acordar cedo pra se atrasar com calma. Cara, minha esposa fala a mesma coisa. Ela fala pra Lara, filha, fala pro seu pai que ele acordou cedo pra se atrasar com calma. Exatamente, a gente passa por isso. E com relação a... Volta, Fê. As ligações, como que vinha seu resultado antes do mundo digital? Eu tinha, literalmente, era, como eu falei, o Procura da Felicidade. Handset, discador. Minha meta era entre 80 e 100 ligações por dia. Quando você fala ligações, era tentativas ou contatos? Ligações, tentativas. Tá. Pro mesmo número, eu chegava a ligar até 3 vezes. Legal. Então eu voltava naquelas listagens muitas vezes. Eu tinha que fazer 80 tentativas de ligações, de 80 a 100 em um dia. Em geral, eu conseguia tirar dali... Eram listas frias, bem frias. Sabe como é que funciona? Sim. Plantão de vendas. Daquelas listas, eu conseguia tirar 4. Estourando 5. Estourando, quando tivesse muita sorte, 5. Agendamentos? Nem agendamentos. Interessados. Em ouvir você. Em ouvir. Manda o portfólio que você tem, me envia o que você tem... para conseguir talvez gerar no final de semana 1 ou 2 visitas. Aquela época era por e-mail, né? Você mandava por e-mail. Por e-mail, nem tinha WhatsApp. Eu marcava... E se pegasse o e-mail errado, zicou, né? Eu mandava a confirmação de visita pelo SMS. SMS. Mandava agendamento e tal, procura o meu nome, porque ele não podia dar o risco de perder o nome e cair na vez direto. Era assim. Então naquela época tinha resultado. Tentei fazer rua, não deu certo. Tentei fazer mala direta, não deu certo. Tentei fazer várias coisas. O que eu conseguia fazer era ligação. Daí consegui ter algum resultado. Antes da internet, eu acredito que assim, não ia ficar rico. Mas não ia morrer de fome também. Eu tinha muito resultado de rua. Cara, eu fiz Tatuapé, você que mora ali, eu ficava no Ripa na Brasa. Ripa na Brasa. Pão de Açúcar e no Oba. E tem uma padaria que eu sempre confundo, tá? A que sobe e a que desce, a Itapura e a Apucarana. Tinha uma padaria que vendia assados no final de semana. Tá. Cara, que bombava também, era um ponto de venda. Daqui sobe. Daqui sobe. Na direita. Isso. De esquina. Era então, perfil aquela padaria. Isso. Cara, eu tinha muito resultado de rua. Muito resultado de rua. Tanto que eu tenho uma história que eu quase fui atropelado com um amigo ali no Farol. Esses dias até eu fiz um post falando sobre panfletagem. Esse meu amigo entrou lá, o Sugoi. E ele falou, cara, eu lembro, Zampella, que é meu nome de guerra na imobiliária era Zampella. Ele falou, cara, a gente foi quase atropelado lá. Nossa. E eu tinha muito resultado de rua. E é legal você falar assim, porque o que eu vejo, eu tenho dado alguns treinamentos, né? E eu tenho acompanhado alguns corretores de lançamento. E, cara, não tem uma fórmula mágica. Desses corretores que eu estou acompanhando, tem corretor que tem muito resultado de ponto de venda. Tem corretor com muito resultado de ligação. Tem muito corretor com resultado agora que existe a moda do disparo.
Aham. E tem corretor com resultado de, cara, ir no metrô. E assim, você vê que ambos fazem as mesmas coisas, mas cada um tem resultado um pouquinho diferente. E tem gente com resultado só do digital. Então eu acho que é legal validar, por isso que eu te perguntei, trazer percepções diferentes, porque não existe uma fórmula mágica, ó, vai por aqui que vai dar certo. Você tem que entender assim, qual que é o seu perfil, entender o seu jogo para você entender de onde vem seu resultado. E dali se aperfeiçoar. Exato. Totalmente. Eu tentei fazer rua. Tentei muitas vezes. Te falei, até panfleto de madrugada. Sabe onde é o kart hoje da Sarinfana Maluf? Sim. Tinha um lançamento da Econ ali, que era o em Belém na época, que hoje está na Rua Intendência, mas o stand era ali. Fechava o plantão, dava uma hora da manhã, eu chegava de terno, gravata, crachá da Biara, entregava panfleto na madrugada naquele farol ali, porque tem um radar, a pessoa não consegue passar. Então eu era obrigado a parar. Sim. Então eu cansei de entregar panfleto ali, fiz tudo de estratégia que você imaginar. Nunca deu certo. Quando eu entrei para listagem, começou a ter algum resultado. Aí vai de cada um. Eu comecei a comprar algumas listagens, sempre tinha isso, né? Você compra a listagem e tal. Comecei a investir, porque não dá para querer ter tudo na mão também. Sim. Comecei a investir, comecei a comprar listagem, comecei a comprar aqueles programas que você puxava o prédio. Comecei a fazer essas estratégias. Tinha resultado, algum tipo de resultado. Não era o melhor de todos, mas dava. Até que entrou a internet na jogada. Quando entrou para mim a internet na jogada, ainda mais que no começo era água limpa total. E quando você fala internet, você está falando de Facebook. Facebook, Instagram, Tá. É isso aí. Começou só Facebook ainda. Quando entrou lead, quando entrou a estratégia do lead, porque eu também nunca dei sorte com portal. Tá. Tem muita imobiliária que vende de portal, também nunca dei sorte com portal. Eu consegui ter um volume considerável também. Quando entrou lead, aí eu comecei a tracionar um resultado melhor. Consegui gerar alto fluxo de visitas e, consequentemente, venda. Foi aí que deu a virada que começou a imobiliária, inclusive. A imobiliária veio a partir daí. Como tinha muito atendimento, aí eu comecei a trazer. Por que não trazer um corretor para trabalhar comigo? Você então não. Você, contrário do que existe no mercado, você não foi gerente na Cury. Não fui gerente. Tá. Nunca fui gerente, nunca fui coordenador. Eu fui direto para corretor para abrir imobiliária. Que legal. Logo de cara. E por que REC Imóveis? Meu sobrenome é Renan Rexigel. Então é uma homenagem ao meu sobrenome, né? Então, do meu pai, veio por parte do meu pai. Então a partir daí eu peguei o REC. Tá. Começou daí. E aí, desculpa te cortar só para porque veio essa. E aí você veio com a ideia de montar a imobiliária e começou com a ideia de trazer corretores. Exatamente. À medida que foi... Como eu sempre investi muito em mídia, quando começou a dar certo, eu comecei a investir nisso. Mas eu comecei... Hoje eu vejo que do jeito errado. Porque eu comecei sem estrutura. Basicamente era... Reformamos a sala aqui, corretor, lead, vende aí. Começamos assim. Foi assim que eu comecei. Eu tinha minhas vendas, o corretor tinha as vendas dele, eu forneci o lead. Cada um toca a sua. Cada um toca o seu negócio dentro da empresa. Foi assim que começou a imobiliária. Tá. Serviu de aprendizado no começo. Foi Tudo bom. é aula, né? Tudo é aula. Serviu de aprendizado, enfim, as cabeçadas. Mas foi assim que deu start na REC Imóveis. E aí, como que foi essa ideia de trazer corretores? Porque a gente vê que no mercado imobiliário, um dos grandes desafios é você montar a equipe, né? Como que foi para você? Naquela época, é bem diferente. Vou falar do Renan de hoje, vou falar do Renan de 6 anos atrás, né? O Renan daquela época, que abriu para começar a trabalhar, basicamente era, passou na porta... Caiu o RG, tô contratando. Vem, tô trazendo. E aí, quando você vira empresário, quando a chave vira, aí já entrando pro Renan de hoje, você entende que não é assim que vai funcionar, não é assim que você vai ter resultado, não é assim que você constrói uma cultura de empresa que você consegue gerar efetivamente o resultado que você quer. Então, naquela época era assim. Até que eu comecei a dar tanta cabeçada, muito turnover, não dava. Não tinha estrutura, não tinha processo, era só abrir. Que aí hoje minha visão é totalmente diferente. Por exemplo, hoje nós temos uma cultura na REC Imóveis que o corretor lá, ele não entra como corretor. Ele entra como um pré-venda, ele tem que ficar de 3 a 6 meses batendo KPIs, ele vai ter uma remuneração fixa, mais uma variável pelo que o corretor vender. Se ele bater as metas nesse período, ele está autorizado a acompanhar a visita. Ele é um agendador primeiro. Agendador, perfeito, que tem as suas metas a bater. Tá. Do que o corretor vende, que veio para ele ganha um percentual. Desse percentual, onde ele vai tirar o variável dele, tá? Fixo e o variável. Ok, está conseguindo gerar resultado, aí ele tem a oportunidade de começar a acompanhar o corretor nas vendas, nas visitas. A partir dali... Passou de fase. Passamos a uma próxima fase. A partir dali, é isso que você quer? Familiarizando, tá ok? Começa aí sozinho. Começou a dar certo sozinho, tiramos o pé,
corretor de imóveis. Virou profissional. Virou profissional. É. Esse fluxo demora perto de 6 meses. Tá. E isso é bom também. Como empresa, é bom porque você consegue... Até para o corretor é bom também. Ele consegue ter um salário fixo para ele se segurar durante um período. Quando a pessoa vai iniciar na profissão, você sabe que é difícil. Normalmente, Sim. quem inicia não costuma ter muito caixa para iniciar. Ele tem um tempo de maturação do aprendizado. Legal, sem a obrigação da venda. Porque é difícil você tá começando novo e tem que vender para amanhã. Então a lista liga aí. Para quem que eu vou vender? Não faz sentido. Então você consegue respeitar as etapas do processo. E ver se a pessoa tem aptidão. Se ela acha que ela tem aptidão, se ela está familiarizada com aquilo. E se a empresa entende que ela tem aptidão. A partir daí, você consegue moldar o profissional dentro de uma cultura de aprendizado em que ele vai ser formado dali para frente para ter os resultados dele. Hoje a gente entende assim, mudou água pro vinho, né? Tá, água pro vinho. E aquela época que eu te conheci, como que era lá? Porque vocês tiveram do meeting da Construtora Sol que eu fiz lá. Eu lembro até daquela brincadeira que a gente fez lá no palco. Você subiu lá junto com o pessoal das outras imobiliárias e você me falou que depois vocês tiveram um resultado bem bacana lá, né? Foi. Lá na verdade, nós vendemos mais que as concorrentes. Se vocês estiverem ouvindo... Se subir, se juntar todos... O Grande Coração e as outras duas não deram para eles. Juntando todo mundo, os 4 primeiros meses nós vendemos muito. Porque ali eu já tinha um processo de time já muito mais maturado. Meu time já com pré-atendimento, já tudo funcionando? Não tinha o pré-atendimento ainda. Veio depois daquilo. Tá. Só que até então meu time já era muito fechadinho. E para entrar um corretor só entrava aí por indicação. Um corretor que eu já conhecia, que já tinha uma familiaridade com o match da empresa. Era muito mais difícil, muito mais inacessível para chegar qualquer um e entrar. Então, ali eu já conseguia treinar os corretores melhor. E aí o time já tinha uma cultura desenvolvida legal. Então, se a pessoa entrasse, não estivesse dentro da cultura, ela automaticamente saía. Então, o resultado que a gente conseguiu construir lá foi grande parte disso. Um time já maduro. E o que você teve? O que você identificou, Renan, que você precisava buscar de conhecimento? Porque isso não veio do dia para a noite assim, né? Você não mudou essa chave. Quais foram esses estágios, momentos? Quais foram as buscas? O que você identificou? Cara, virei empresário. Como que foi esse ciclo assim da virada de chave de corretor? Porque não é só abrir o CNPJ. Qual foi esse ciclo até tornar o Renan que é hoje? Tiveram alguns. Tomara que eu não esqueça de nenhum. Porque eu acompanho, eu vejo que você faz mentoria, eu vejo que você faz especialização e agora você está indo para uma linha que você está compartilhando conhecimento. Isso. Existe uma construção por trás do Renan, né? Que eu acho que é muito importante a gente entender esse movimento para as pessoas também verem que não é só foi venda, só foi eu abrir o escritório. Não, existe uma construção, existe uma busca, não é que as coisas aconteceram, não existe uma busca, você foi atrás, você teve um entendimento que precisava melhorar em alguns aspectos. O que foi isso? Quais foram as buscas? Quais foram os aspectos que você identificou que precisava melhorar? Quem foram as pessoas que você identificou que no meio do caminho foram pessoas importantes para essa mudança acontecer? O que ocorreu nesse ciclo para tornar quem o Renan é hoje? Eu comecei as viradas de chave. Tiveram algumas que foram naturais e outras que foram na busca do processo, né? Acho que a primeira virada de chave de todas foi do Renan pro gestor. Quando eu entendi que havia uma grande diferença entre o Renan corretor, que coloca um monte de corretor para trabalhar com ele e que tem que se tornar um empresário, aí eu comecei a entender que, na verdade, as aptidões para ser um corretor eu tinha. As aptidões para ser um profissional, um empresário, eu não tinha quase que nenhuma. Mesmo com um time grande e faturando muito. Porque a minha empresa, na quesito administração e processo, era delargada, tocava. E aí foi quando eu fui ter minha primeira busca de virada de chave. Eu falei, cara, se eu quero me tornar um empresário, se eu realmente quero construir algo sólido do jeito que está, por mais que tenha um volume grande de venda, não vai rolar. Não é assim, não vai tocar desse jeito. Foi quando eu tive minha primeira busca, que aí abriu minha cabeça e eu sou muito grato a essa pessoa. O mercado que me conhece sabe que eu sigo ele muito forte, assim, é o Guilherme Machado. Sim. A primeira especialização que eu fiz com ele foi em 2017, quando eu fiz 1 ano de mentoria. Mas eu cheguei lá, um Renan, e eu saí depois dos 3 dias de mentoria a outro, porque eu saí achando que eu era a última Coca-Cola do deserto. Eu tinha um time com 14 corretores que vendia muitos milhões por ano, que faturava muito, mas que no final das contas, por falta de gestão, não via dinheiro. Não via dinheiro, porque não tinha gestão. Torneira aberta. Vai, lead. Quando eu caí no primeiro dia assim, da mentoria, eu falei, tô voando aqui, né? Sentei. A hora que ele começou a dar o treinamento, eu falei, cara, eu como empresário sou o pior dessa sala.
Tinham 20 empresários assim. Falei, cara, tô com vergonha de falar. Então, ali, minha cabeça, ela explodiu. Explodiu. Eu falei, preciso acompanhar mais isso. Aí, fechei 1 ano de mentoria com ele. Foi quando eu entendi que, na verdade, eu era um bom corretor, excelente corretor, que de empresário eu não estava nem na primeira estágio ainda. Foi difícil. Confesso para você que o processo da transição de carreira ela aconteceu para mim em 2 momentos. Ela teve esse primeiro momento agora, o start que eu falei, corretor para empresário, quero. Remei algumas braçadas aí nesse barco, aí de repente falei, cara, isso não vai me dar tanto dinheiro quanto eu achei que me daria, vou continuar como corretor. Aí voltei uma casa e falei, vou continuar como eu estava lá. Só que qual que é o problema? Quando você tem uma abertura de conhecimento, sua cabeça abre, você não consegue olhar mais do jeito que você olhava. Sim, você já foi para um estágio. Você já foi. Você já teve um conhecimento novo. Exatamente. E aí, como eu já tinha aberto a cabeça para aquilo sempre, o fantasma me assombrava. Sempre vinha aquilo. Mas para você ser gestor, para sua empresa crescer, para você... E onde você está hoje como corretor, você tem um resultado muito bom, mas você não, partir daqui você tem um teto, você é um ser humano, você não vai conseguir escalar isso. E aí começou a vir algumas viradas de chave. Eu falei, cara, eu preciso de novo vir buscar isso. E aí qual foi um dos problemas que aí foi natural? Acho que Deus, Papai do Céu, ele me forçou a falar, não, agora você vai aprender. Quando está tudo vendendo, quando você está vendendo, voando, as coisas acontecendo e você tirando pedido, você começa a não se atentar a alguns detalhes que você se atentaria no tempo da vaca magra. Dentro desse período, passei a primeira dificuldade, em que eu vendia muito, daqui a pouco a empresa enxugou. Quando enxugou, eu senti o bolo encruando, sabe quando o bolo abaixa na forma? E aí, as minhas habilidades de gestor, eu não tinha ferramenta naquela caixa para tracionar a empresa. Não tinha mais. Meu conhecimento... Eu fui buscar da página 1 a 10, eu fui na 3 e parei e voltei para 0. E falei, aqui tá bom. Porque achou que estava tudo certo. Tudo certo, vou continuar como tá. E aí eu tive mais um processo de novo de buscar isso de novo. Aí foi quando eu caí de cabeça, virei a chave, que eu falei assim, agora não é mais o Renan corretor. Agora o Renan é empresário. Como que eu me vejo daqui a X anos? Então agora eu quero construir essa trajetória como empresário e como treinador. Isso é uma coisa que eu sou apaixonado. Eu sempre fui apaixonado por dar treinamento. Meu time, a gente faz treinamento toda semana. Eu amo isso. Falar, desenvolver as pessoas e ver o resultado do time acontecer. Falei, cara, então agora, vamos lá. Existe esse Renan, mas para esse Renan existir agora, eu preciso juntar muita caixa nessa ferramenta. E é onde eu comecei a fechar a mentoria. Por exemplo, eu tenho hoje ainda, estou em processo de mentoria com a Daniela, que ela acredito que ela já foi mentora do Guilherme Machado, elas desenvolveram tudo juntos. Eu sou muito grato a ela, porque os processos de mentoria que eu faço com ela com recorrência, eu falo para ela, não tem como, o que ela cobra não dá para mensurar o resultado que aquilo dá. Sim. Expande a sua cabeça de um jeito muito grande. Então assim, você vê que o seu conhecimento vai te levar até um certo lugar. Mas até um certo ponto. A próxima ilha, você precisa se ferramentalizar. E foram nessas viradas que eu fui me encontrando. E forçado pela dificuldade. A hora que virou mesmo foi quando o negócio encruou. Que aí eu falei, tá, agora do jeito que tá, não dá. E eu acho que é um problema do ser humano. Não sei se isso é um problema só meu. Cara, eu tenho uma coisa que eu falo muito aqui. Quem trabalha comigo ouve isso constante. Que eu falo que o desafio e a busca por melhorar, ele tá em a gente não enxergar aonde a gente está ganhando, mas a gente olhar para onde a gente está perdendo. E a gente como profissional, como ser humano, a gente não quer olhar para o que a gente perde. A gente só olha para o que a gente ganha. Mas eu vendi, mas esse mês eu bati a meta, mas eu consegui falar com tantos clientes. Tá, mas vamos lá. E as vendas que você não concluiu? E por que você, mesmo batendo a meta, não conseguiu fazer mais vendas? E os clientes que você não conseguiu falar? Por quê? Quando a gente olha com o que eu não consegui, é onde eu começo a olhar o que eu posso melhorar. Quando eu olho só para o que eu ganhei, eu não olho coisas a melhorar. Total. Então, assim, o seu crescimento, ele não está onde você está ganhando. Ele está onde você está perdendo. Então, quando a gente reconhece isso e olha por que a gente está perdendo, a gente tem margem para crescer sempre. É aí onde você consegue fazer as viradas, né? Porque onde você está acertando, você já acertou.
onde tem comemoração, você não tem reflexão, né? Sim. Eu gosto muito da Bíblia. E Salomão, em Provérbios, ele fala sobre isso. Que há mais aprendizado num velório do que numa festa. Agora, a grande questão é a gente não se comover tanto assim com a festa e aprender de verdade quando você tá ali naquele processo, tá tudo bem. Mas onde eu poderia ter melhorado? Isso hoje eu falo muito pro meu time. Ah, que show de bola, eu vendi X. Cara, que legal, parabéns, validação, é isso aí. Mas e aonde poderia ter sido um pouco melhor? Aqui, porque a hora que aconteceu comigo, a hora que tudo encrua aqui, o negócio dá ré, aí já tá, entre aspas, não chega a ser tarde, mas vai demorar mais para você conseguir encontrar o seu ponto de equilíbrio. O que foi acontecendo comigo foram essas viradas aí. Então hoje, a minha cabeça está muito mais voltada para outro lugar, empresário, voltado para o mercado, voltado para aprendizado, produção de conteúdo, está muito mais voltada para outro lugar do que para corretagem específica. Hoje, esse momento atual, né? Então é importante, assim, é dentro daquilo. Quais são as ações na semana que eu vou fazer? Quais são as ações que estão dando certo e quais não estão? Vamos olhar para isso e corrigir. Beleza, de tudo que eu fiz, a gente sabe que o mercado imobiliário funciona muito aos finais de semana, né, ainda. Beleza, eu fiz 3 visitas ao sábado e fechei um negócio. Por que eu não fechei os outros 2? Será que eu consegui entender de fato o que o cliente quer? É olhar por que não deu certo, porque a evolução está ali. Se eu olhar só para a venda que eu fiz e não olhar para os outros 2 que eu não concluí, eu não vou conseguir o crescimento. Então é sempre a gente olhar para os pontos cegos, porque a melhora tá ali, cara. A gente vai crescer baseado nisso, é o que você falou. E quando a gente vem no desafio, só no desafio a gente começa a olhar isso. E outro ponto que a gente precisa fazer para sair dessa zona também é tirar mas o cliente não quis. Mas isso, se o cliente tivesse, cara, coloca lá como eu posso fazer isso acontecer? Como que eu posso tornar isso melhor? Como que eu posso fazer o cliente visitar? Como que eu posso mostrar isso para o cliente de uma forma diferente? Tira o mais, o se, coloca o como na sua vida. O como ele começa a abrir portas, começa a trazer possibilidades. Como que eu posso fazer a empresa crescer? Como que eu posso gerar mais visitas? Como que eu posso fazer mais captações? Cara, aí a mente vai abrindo. A mente vai abrindo. Eu tenho uma pergunta para te fazer. Como que você faz para trazer esse princípio da auto... Porque isso é um nível de consciência grande. Sim. Como que você faz para trazer esse princípio de autorresponsabilidade para o seu time? Para que não gere essa cultura de o cliente não me atendeu, não deu certo porque o cliente não quis comprar. Sempre voltado para o outro, não voltado para dentro. Isso é no tete a tete. Isso você só traz o autogerenciamento, autoconhecimento, autorresponsabilidade... Você como gestor, quando você tem um tete a tete com o time. E aí não é de uma vez só. Não é da primeira vez. E aí por isso que é cultura. Porque cultura você vai fazendo. Cultura você não faz uma vez só. Cultura você replica, você faz de novo, e de novo, e de novo. Até virar cultura. Então assim, como líder, é o tete a tete. Renan, vamos lá. Como que foi sua semana? Como que foi suas visitas? Como você poderia ter feito diferente? Mas meu cliente falou que está com dificuldade de trazer o documento. Tá. Como você pode fazer para ir até o seu cliente recolher a documentação? Putz, é verdade, eu posso ir até ele? Sim. Mas meu cliente falou que trabalha o dia inteiro e está com dificuldade. Cara, como que você pode fazer para ir até o trabalho dele, nem que seja no horário do almoço dele? Putz, é verdade, né? Se eu for... Então, é no tete a tete, é entendendo caso a caso, aí você vai trazendo um nível de consciência. Nível de consciência traz autorresponsabilidade. Então é no tete a tete. E aí traciona resultado. Traciona resultado. O desafio, Renan, é quando... Aí a gente falando de gestão, de liderança, é quando a gente generaliza. É uma coisa que eu falo muito que é sobre liderança situacional, né? Tipo, cada pessoa tem uma situação. Cada pessoa vive um momento. Cada pessoa está num estágio profissional. Pega um calça branca hoje, cara, que entrou no mercado agora. Ele entrou motivado por alguma coisa. Sim. Cara, eu entrei motivado porque eu vi que o Renan da REC vende pra caramba e ele mudou a vida dele. Eu gosto do cara, quero ser igual o cara e eu tô no time do cara. Esse cara, ele tá super empolgado, cara. Esse cara, ele tá super motivado. O que o Renan falar pra esse cara fazer, ele vai fazer. Qual que é o nível de direcionamento dele? É 0, mas o que você falar pra ele fazer, ele vai fazer. Qual que é o nível de técnica desse cara? Conhecimento técnico, 0. Mas o que você falar para ele fazer, ele vai fazer.
Se você pegar o corretor que ele tem uma experiência de mercado, já passou por algumas experiências, já está num momento de desmotivação, o cara que vendia muito, começou a ter resultados diferentes agora. E o Renan vai falar assim, cara, mas faz isso. Ah, mas isso daí eu já fiz e não dá resultado. Então, assim, são situações. Você vai ter um cara dentro da sua equipe que é o cara que é um Cristiano Ronaldo da vida, que você não precisa falar nada para esse cara. Ele sabe o que tem que fazer, ele faz. E ele ainda é o espelho para as outras pessoas da equipe. Então, assim, quando a gente generaliza, não acontece. Quando a gente entende o indivíduo e a situação de cada um, aí você começa a conseguir trazer autorresponsabilidade, autoconhecimento, autogerenciamento. E aí você começa a trazer a questão da cultura. Muito do líder, muito do que o líder faz e é no tete a tete. Sensacional. A empresa é reflexo do líder, né? Exatamente. E aí é o que você falou, cara, qual que é a busca do líder hoje? Cara, se eu como líder mostro para minha equipe que eu não busco evolução, que eu não busco conhecimento, que eu não busco sair da zona de conforto, qual que é o espelho que eu estou sendo para minha equipe? E isso a gente aprende, e aí eu vou trazer uma coisa que você é até mais... Você tem mais casca do que eu, você tem mais experiência do que eu, porque você não tem uma, você tem duas, né? Que são suas filhas. Cara, eu quando faço algo na minha casa, minha filha me imita. Total. Aquela coisa que a gente ouvia quando a gente não era pai, não fala isso que a criança vai repetir. Não fala palavrão que a criança vai repetir. Então, assim, cara, eu pego o violão, minha filha quer pegar o violão. Então, a gente é um espelho das pessoas que estão com a gente. A gente é um espelho das pessoas que admiram a gente. Dentro do mercado imobiliário, existe um movimento contrário do que é o mercado lá fora. O mercado lá fora, que eu digo que é o mercado CLT, é assim, eu quero trabalhar no banco tal, eu quero trabalhar na empresa tal. As pessoas querem trabalhar na marca. No mercado imobiliário, a gente vê um movimento que as pessoas querem trabalhar com a pessoa. Verdade. Eu quero trabalhar com o Renan. Independente de onde o Renan tá. Isso acontece demais, Verdade. velho. A gente vê casos e casos aí de gerentes, superintendentes, diretores que saem de grandes imobiliárias, vão para outros e levam uma parte do time. Leva o time. Por quê? Porque eu quero trabalhar com o Renan. Inspiração, né? E o Renan vira um espelho. Então, qual o espelho que o Renan tá sendo para o mercado? É o espelho do cara que busca evolução, que compartilha? Ou é o espelho do cara que fala assim, eu já sou experiente, sempre foi assim, o mercado que tá ruim, a incorporadora que não faz mais o produto do jeito que é o lead que tá ruim, ou é o cara que fala assim, não, vamos sentar aqui, vamos entender. Como que é o planejamento para a gente tentar vender esse estoque, esse remanescente, igual é um nicho que você se especializou muito, como que a gente pode entender como melhorar aqui a atração do lead para ele chegar com um entendimento melhor dentro do meu PCI, para que a gente tenha mais assertividade já no atendimento. Então, assim, quando a gente está liderando uma equipe, a gente está à frente, as pessoas estão se espelhando na gente. Mesmo que elas não falem isso pra gente. Mas é natural, né? Você falou dos filhos, é total. Quem tem filho vai entender. O seu filho vai muito mais pelo que você mostra, pelo que ele vê, do que provavelmente pelo que você fala. Porque a fala para uma criança, você tem que falar às vezes 20 vezes a mesma coisa. E já aconteceu, pra você ter uma ideia, assim, brincando, né? Minha filha Estela, a mais velha, ela é ligada no 1 milhão. E já aconteceu, por exemplo, falar assim, tô no celular no final de semana, atendendo um cliente alguma coisa, ela, pai, de final de semana a gente não fica no celular. Tipo, vai dar uma dura, assim. Deixa o celular para ela. Minha filha. Caramba, você fala, não é que ela realmente entendeu e guardou aquela informação. E aí a gente, às vezes, como gestor, tem que tomar cuidado com isso. E usa no momento certo, né? E olha que coisa legal, assim, da gente conhecer, como gestor, a gente conhecer o time, conhecer as pessoas. Tem corretor que às vezes eu olho e falo assim, tá tudo bem? Quer conversar? E isso aconteceu, um aprendizado que eu tive recente com a minha filha. Porque minha filha tá naquela fase do bebê rebelde, né? Então não ouve muito. E minha filha pegou a bonequinha, olhou pra boneca e falou assim, olha pra mim, não é pra você fazer isso, isso e isso. Nossa. E aí eu falei assim, olha. E aí na hora que minha filha tava rebelde, eu olhei pra ela e falei assim, olha pro pai. E aí, cara, eu ganhei a atenção dela. Quando eu falei do jeito que ela falou com a boneca, ela deu atenção.
Filho, olha pro pai. Não pode fazer isso. Tá bom, pai. E por quê? Observei. Aprendi com o comportamento que ela fez com a boneca. Registrei aquele comportamento e falei assim, cara, é assim. Com ela, pra ajustar o comportamento dela, tem que ser desse jeito. Por quê? Porque ela mostrou que é desse jeito. E com o ser humano na liderança é assim, a gente precisa entender como as pessoas que estão com a gente, como que elas estão. Cara, você conhece a pessoa, você sabe que aquela pessoa fala assim, e aí? Não tá bem, né? Quer conversar? Tá precisando de uma ajuda? Tá com algum desafio aí? E aí, tá felizão, né? Sei, e aí, meu? Vamos... Você entendeu? Então, a gente precisa ter esse olhar também, mas entender que as pessoas não são iguais. Total. Não dá pra gente tratar as pessoas iguais. E seguindo aí, Renan, me fala um pouquinho qual que é esse novo movimento, como que tá a REC Imóveis hoje, os planejamentos, as ideias dos treinamentos. Legal. A gente estava falando então um pouquinho antes, né? Com relação a posicionamento de marca. Hoje eu acredito que a REC achou o nicho em que nós estamos inseridos, né? Hoje a REC Imóveis trabalha apenas no mercado de médio e alto padrão, nos 5 principais bairros da Zona Leste. Tatuapé, Anália Franco, Carrão, Moca e Belém. Com o principal foco de atuação em imóveis novos ou até 6 anos de uso. Então, eu entendo que eu consigo entregar valor para o meu cliente, uma vez que eu tenho uma percepção de um nicho forte, em que o meu cliente ele entra na minha base, hoje, o cliente comprador, ele consegue identificar facilmente, sem confusão, aonde eu estou inserido. E se não tiver adequada a busca dele, automaticamente ele vai encerrar a busca comigo, porque eu não tenho como atender ele. Juntamente, o proprietário do imóvel. Nós começamos a virar para revenda cada vez mais. Eu falo muito não, mas quando eu falo sim, traz uma percepção de valor ao proprietário de que eu tenho como resolver o problema dele. Porque, na verdade, o proprietário ele não está preocupado se ele vai pagar 6% de comissão ou 10% de comissão. O que ele quer é vender o imóvel no menor tempo possível. Sim. É isso que ele quer. Ele quer alguém que ajude ele a resolver o problema. Exatamente. Que ele agora. Ele está vendendo por algum motivo. E se o corretor, se a empresa imobiliária entende esse motivo, a remuneração se torna secundária. Sim. Então, hoje o posicionamento de nicho da REC Imóveis veio por conta, uma grande parte por conta disso. Eu consigo trazer uma percepção de valor para o cliente proprietário, em que a hora que ele acessar a minha base, meu portfólio, ele só vai ver imóveis parecidos com o dele. O que quer dizer que as borboletas que vão chegar até o imóvel são borboletas parecidas com o dele, aumentando a probabilidade de venda do imóvel dele. Então hoje a REC está posicionada nesse cenário quanto empresa. Agora vem da atração pessoal, né? Eu sempre fui fascinado por ensinar. Eu amo compartilhar conteúdo e dentro desses processos de aprendizado que eu passei, gestão e liderança, acredito que algumas sinapses neurais aí foram ligadas na minha cabeça e eu consegui identificar algumas coisas que eu conseguia tracionar resultado melhor do que alguns. E olhando para o meu cenário, meu time, tá? Olhando para o meu mundinho, que a gente fala isso com base no mundo que a gente tem acesso, onde eu estou mais inserido. Então eu vi que alguns corretores precisavam de 200, 300 leads para tracionar uma venda, enquanto eu conseguia tracionar com 40 leads, 4, 5 vendas, conversão de 10, 12% em vendas. Falei, cara, tem alguma diferença aqui. Aonde está essa diferença? E eu comecei a treinar o meu time com scripts padrão de atendimento. Óbvio que ninguém nunca vai ser igual a ninguém. As pessoas são diferentes, experiências diferentes, nichos inseridos diferentes, é tudo diferente. Mas você consegue treinar e melhorar. É onde está o segredo do desenvolvimento pessoal. Então eu conseguia entender aonde estavam os problemas, os atendimentos e conseguia ajudar o meu time nesses processos, tracionando melhor o resultado. Porque hoje, basicamente, lead todo mundo tem. Cliente todo mundo tem. Mesmo o cliente que está na minha base está em mais 10. Porque eu vendo e porque o outro não vende. Porque o outro vende e porque eu não vendi. Se o cliente comprador é o mesmo. Sim. Então comecei o desenvolvimento agora, essa parte de treinamento entrou para mim aí. Consegui tracionar um resultado grande com algumas metodologias de atendimento, scripts padrão, processo nas etapas do atendimento, que eu consegui pegar para o meu time, envelopar aquilo numa caixa e falar, ó, o esqueleto é esse, adapta, usa de uma maneira que você vai trazer familiaridade para a sua vida. Suas palavras. Isso, perfeito. Mas a ideia, o contexto, o fundamento é esse aqui. E a organização. Se não tiver organização e processo, não vai rolar. O corretor precisa saber quem são os clientes que estão mais próximos de comprar, os clientes que estão frios, o cliente que já visitou, tem que mandar uma documentação. Ele tem que saber quem são esses clientes e o que fazer em cada etapa desse atendimento.
que é o famoso funil de vendas. Então entrou essa questão de treinamento alavancando o resultado do meu time, o resultado que eu tinha. Eu começava a olhar e falar, meu corretor precisa de 100, 150 para tracionar uma venda. Eu preciso de 40 para tracionar 4 vendas. Tem uma diferença aqui. Vamos olhar então as conversas, atendimento e entender onde eu consigo tracionar os resultados. Foi aí que começou a alavancar e começou a dar muito certo. O time começou a tracionar melhor, menos desgaste emocional, menos desgaste para o cliente, maior conversão, resultado financeiro, time motivado. Falei, validei. Acredito que o caminho é esse então. E aí começou a brilhar mais ainda a minha sede em compartilhar esse tipo de conteúdo agora. E eu sou fascinado, adoro. Até porque o pessoal fala assim, e financeiramente, o pessoal quer virar coach. E, cara, hoje não é isso que me move, assim. Não é porque, assim como você, eu tenho meu outro business, eu vivo da empresa, vivo do mercado, vivo de outra coisa. Mas você transformar a vida de outras pessoas, isso é diferente. Você já participei de alguns treinamentos e encerra o treinamento e a pessoa, nossa, obrigado, isso foi incrível, vou colocar em prática, você recebe feedback no Instagram, nossa, eu fiz isso, deu certo, foi bom. Fala, cara, eu queria alguém lá atrás, quando eu entrei, que eu estava na mesa sentado só olhando para um lado e para o outro, que falasse assim, ó, vai por aqui, tenta fazer isso aqui que, cara, você vai te ajudar. No começo, não sei como foi com você, mas para mim, eu tinha o meu gerente, Salvador, meu gerente da Biara, que foi muito bom, o professor me ajudou muito, mas ele estava comigo 15% do tempo, 10% do tempo. O restante era só observação. Quanto tempo eu não poderia ter tirado essa curva de aprendizado e tido um resultado melhor se eu tivesse conseguido ter um treinamento? Eu fui ter acesso ao Guilherme Machado 2, 3 anos depois. E por uma busca sua, né? Busca minha. Fui ter acesso. E não é barato. Não é barato. Fui ter acesso a isso também já num outro volume de vendas, um outro perfil financeiro, porque não era barato na época. A mentoria personalizada não era barato. Então, isso aconteceu. Eu gostaria de ter tido essa oportunidade antes. Então, hoje, por que não compartilhar isso? Eu não tenho nem de perto aquela sensação de eu estou criando um concorrente, a pessoa vai começar a ter resultado. Isso não existe. Tem mercado para todo mundo. Exatamente. Mercado para todo mundo. E isso é bom, porque nós que somos movidos pelo resultado, se você vê outras pessoas também tendo resultado, isso te leva um passo mais para frente. Então isso me motiva ao invés de me desmotivar. E tem um segredo dentro de tudo isso que eu vou contar agora, que quando você compartilha, você aprende mais ainda. Com certeza. Então o segredo é esse, cara. Aprende, compartilha que você vai aprender mais ainda. E aí é assim, a busca do conhecimento, velho, ela só vai te trazer crescimento e oportunidade de compartilhar. E compartilhar só te traz a oportunidade de crescer também. E aí você só cresce em massa. Esse é o grande segredo. O rio sempre deságua no mar. Exato. Se você parar, vira represa, morre. É isso. Deságua no mar. Renan, indo pro final aqui, qual que é o recado que você quer deixar pro mercado imobiliário? Vamos lá. Primeira coisa que eu não posso deixar de falar, isso aí faz parte do meu caráter, de quem eu sou. Alguns princípios que eu carrego que, em primeiro lugar, a gente pode fazer tudo. Quem abre a porta é Deus. Eu não tenho como aqui não citar isso, porque eu sou muito grato a tudo que Deus tem feito na minha vida. Até porque a sabedoria e o conhecimento quem dá é Ele. Nós não temos nada, a gente nasceu sem nada, né? Então esse é o primeiro ponto que eu quero trazer para o mercado imobiliário. Confiança em Deus, porque não é fácil. Segundo ponto, que aqui entra nós. Autorresponsabilidade. Não culpa os outros, teu resultado é seu, teu fracasso também é seu e faz parte do processo do aprendizado. Autorresponsabilidade. E, por último, e não menos importante, especialização. O corretor de imóveis, eu vejo que o mercado, abrindo uma aspas aqui, ele já tem a nossa classe como uma classe despreparada. O cliente já entra em contato com a imobiliária imaginando que ele vai ser atendido por um corretor despreparado. E se você conseguir mostrar para esse cliente que você realmente é diferenciado nisso, que a única coisa, eu falo para o meu time, o imóvel é uma commodity. Todo mundo que está assistindo pode vender o mesmo imóvel que eu posso, que você pode. A única coisa que é sua é o seu atendimento. Então, se você se ferramentalizar e buscar o conhecimento, você vai melhorar nessa etapa, que é a única coisa que você pode fazer por você mesmo, que é o seu atendimento. E aí, você tem escala. Então, esses 3 pontos, para mim, são os principais do recado que eu deixo para o mercado. E tem 3 coisas que acontecem na venda, que é o produto, a construtora e o corretor, né? Então, o cliente ele pode escolher ali, cara, eu gostei do produto, mas não gostei da construtora e gostei do corretor. Gostei do produto da construtora, mas não gostei do corretor.
E aí ele pode trocar qualquer um ali, ele pode inverter. Então, se você pegar o cara pelo atendimento, por entender ele, para o cara entender que durante essa jornada, que é a compra ou a venda do imóvel, ele escolheu estar com você, se ele quiser trocar o produto, a construtora, você vai ser a pessoa que vai sempre estar com ele. É então, isso aí. Esteja e seja relevante para esse cara. É isso aí. Renan, obrigado. Tamo junto. Pergunta que não pode faltar, né, Anderson? Para você, água, café ou chopp gelado? Água. Ih, só tem nego mole aqui, viu, Anderson? Tem que tomar cerveja em casa hoje. Galera, isso aí, mais um programa no ar. Como a gente fala, o carro de ovo tá todo dia na rua vendendo ovo pra caramba, mas a galera não posta na internet que tá comendo ovo. Então, cuidado com o que você vê na internet, que muita coisa pode não ser verdade. Aqui o que a gente traz e se compromete é com a verdade do mercado imobiliário. Então, mais um episódio no ar, água, café ou chopp gelado, porque fala de imóvel não precisa ser algo chato. Valeu e até a próxima.